Sim, gente. Colágeno, os artigos, eles mostram, alguns artigos falam que não, mas clinicamente falando, a gente vê resultado sim no uso do colágeno via oral. Mas aí depende de qual colágeno você está tomando, tá? Nós temos várias marcas no mercado, então assim, o que eu oriento é faça o que o teu profissional habilitado te prescreva. Muito bom, muito bom. O colágeno ele é algo muito importante, mas ele acaba sendo esquecido, né? Igual você Sim. falou, na correria do dia a dia, o paulistano ali, no mundo, no Brasil como um todo. Mas a gente esquece, fala a É. verdade. Isso é muito comum, assim como protetor solar. E seria o quê? Pode ser como uma suplementação? Pode ser chamado de uma suplementação, É uma não? suplementação que eu acho bem importante, porque Tá, nisso a gente pode colocar o que o paciente está precisando, né? Então, sei lá, o sim, paciente está precisando de uma vitamina C essencial, sim. tá? Então, vitamina C, a gente pode colocar suplementos também, nutrientes, para melhorar essa questão de flacidez da pele. Então, a gente Aham, pode colocar alguma vitamina que também esteja necessitando, uma vitamina B12, um complexo B, você pode tá, colocar ali naquela formulação, o paciente vai tomar tranquilamente, que são na verdade, lipossolúveis, né? Então você pode colocar em jejum para o paciente. tá. E tem uma idade, fala, pô, ali com X anos o colágeno já começa a ir para as cucunhas ali. É que assim, essa questão do colágeno, 25 anos para frente, os artigos mostram que já começa a ter um declínio. Então a gente tem Ah, esse é? declínio a partir dos 25, mulheres principalmente por conta. Mulher é hormônio, né? Aham, Então a mulher, ela tem, vamos colocar, 15 dias que ela está no seu hormônio, no seu eixo de hormônio normal. sim, E os outros 15, tem aquela questão, né? Período pré-menstrual, nós temos o período, né, que ela está na fase do seu período, né, fértil, e por aí vai. Então, assim, você observa, você tem esposa, que eu vi no seu dedo, sim. certo? Então você tem uma mulher em casa, né? Então, assim, aí às vezes ela tá triste, de repente ela está feliz, e eu falo com todas as mulheres, porque o meu público majoritário são mulheres, né? Então, o que acontece? Eu aprendi isso com o passar do tempo, a observar, né? Então, assim, tem hora que ela quer ficar mais calada, tem hora que ela. Mas isso é normal, é questão hormonal mesmo, tá? Sim. Então, às vezes ela quer um chocolate pra deixar ela mais feliz, É, entendeu? Isso cabe também do marido, namorado, ou do profissional também saber observar, né? sim. Mas, voltando a falar. Nós temos a questão também da pele e do protetor solar. E tudo isso eu falo porque é muito importante, antes de qualquer procedimento, você evitar a inflamação do organismo, o que pode ocasionar com que o teu resultado seja diminuído. Então eu sempre penso o quê? Desinflamar primeiro o paciente, acostumar com o protetor Legal. solar, para posteriormente você fazer um procedimento estético. Então, de primeira, eu falo, vamos acostumar a utilizar um protetor, a tomar mais água, e aí eu vou fazendo o quê? Eu vou fazendo com que esse paciente se acostume. Muitos pacientes, eu falo assim, você escova os dentes de manhã? Escova os dentes de manhã, Diego? Sim. Então eu falo, coloca um protetor ao lado da escova de dente. Se eu tenho paciente que não escova os dentes de manhã, aí eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que me adaptar e falo assim, você toma café? Você toma café de manhã? Eu falo assim, toma, Tom, tom, toma. Aí tom. eu falo assim, então se você não escova os dentes, quando o paciente fala que não, eu falo, Aham. então coloca ao lado do café. Então eu tenho que me adaptar porque eu tenho que ensinar esse paciente ao uso diário e Cara, reaplicação do protetor solar. Isso é o básico do básico, né? Fora reaplicar, que aí já são outros 500. E quando o paciente é homem, que é um pouco mais relapso, eu tenho que tomar um pouco mais de cuidado em explicar, reexplicar, fazer até colocar despertador para tomar água e para também fazer o uso do protetor solar. você falando isso me despertou uma coisa, uma lembrança, na verdade, porque minha mãe, pô, desde sempre que eu conheço, de como gente, ela trabalha. Sim, E todo dia de manhã, por mais que ela não trabalhasse no sol, todo dia antes de sair de casa, ela passava protetor solar. E eu questionava ela, falava, mãe, mas pra que você tá botando? Não, tem que passar, a gente é muito branco, não sei o quê. Isso aqui machuca a nossa pele e durante o dia. É isso mesmo, então? o que acontece? Hoje eu tenho pacientes que chegam na faixa etária dos 50, né? Eu tenho Aham, pacientes que estão comigo há 10, 11 anos, né? Então elas chegaram comigo com 30 e poucos anos de idade. Então, para mim, eu fazia até sei lá, um quadro dessas pacientes, né? E elas estão chegando na faixa etária dos 45, 50, né? Entre sim. cada uma e outra,
muito bem. Elas estão melhores hoje do que Tá, até quando elas chegaram comigo com 30 e poucos, né? legal. Então, por quê? Essa questão do uso do protetor solar, do uso do Vioral, fazer umas formulações para que utilizem de forma diária, né, contínua, eu acho que é essencial, tá? Então, assim, e aí vai mudando o clima, a gente muda essa formulação também, e dentre outras coisas, dentro do que a paciente retorna, fala, olha, eu tive sei lá, problema de ressecamento na pele, melhorou, piorou, como está? A gente vai mexendo nisso e vai tendo uma efetividade cada vez melhor. E o uso do Legal. protetor, sim, a nossa pele ela tem uma memória. Então, desde quando é jovem, lá na adolescência, o mau uso do protetor, a nossa pele ela vai pegando esses raios UV. Quando chega na faixa etária dos 30, 40, 50, ela vai fazendo o quê? Ela vai criando manchas. E aí sim nós temos um fator muito agravante, que é o câncer de pele, que pouco se fala hoje, por mais que tenham, né, hoje instantes de protetores, essa nova geração, ela tá mais, um pouco mais instruída, né? Mas Tá. ainda assim precisa ser falado um pouco mais sobre o câncer de pele. E minha mãe sempre me cobrou. Sempre, sempre. Nossa família de pele clara. E assim, minha filha chega a doer de tão branca que é. Assim, você olha pra ela e fala, meu Deus, tem que tomar um sol Caramba. urgente. E não gosta de sol. Aí praticamente não usa protetor porque não gosta de sol. Só Tá, quando vai pra piscina e tal. Mas assim, é uma branca mesmo, assim, é aquele branco que machuca, sabe? certo. Tomou sol, etc. Eu era mais branco, eu percebi que durante eu fui crescendo, a minha pele foi tomando uma tonalidade, porque se comparar assim, parece que eu tenho várias cores no corpo, sabe? Essa discromia, essa diferença de cores, é porque muitas vezes você toma mais sol na parte do corpo do que na face. Eu vejo que o teu rosto ele é um pouco mais branco, mas na testa ele é um pouco mais escura. Sim, Eu até falaria pra você, Diego, se puder sugerir, né? Passa um sim, protetor solar nessa região de cima. Sempre nós temos hoje protetores para o couro cabeludo. Então, assim, use um boné, porque o couro cabeludo, querendo ou não, ele não pode ficar tão inflamado também, assim como qualquer parte, né? A pele é o maior órgão do nosso organismo. Então passa, tem protetores que são em spray. Pode passar em sim, spray pela manhã, por mais que você esteja em um ambiente fechado como a sua filha fica, mas ela precisa utilizar um protetor porque nós temos luzes o tempo todo, sim, celular, né? interessante. E essa nova geração também, ela tem um grande problema. Essas rugas, que são rugas horizontais, elas estarão cada vez mais presentes devido ao uso do computador e do celular. Então, fazer isso com a cabeça o tempo todo, além de usar protetor no pescoço, que muita gente não utiliza, acaba. Eu tenho também. Eu fui na minha amiga tratar esses dias e vou fazer laser aqui para poder melhorar essas linhas horizontais. Nossa, eu nem sabia que existia Então pode observar, procedimento para melhorar. essa nova geração, ela vai chegar aos 30, 35, 40 com essas rugas bem marcadas. Já tem pacientes com 30 que já tá bem Sei, visível, né? visível. Então de tanto fazer esse movimento repetitivo, que é porque formam realmente as rugas. Caramba, que interessante. Sim. E assim, eu reparo que eu mesmo, quando eu tomo sol, eu tenho tantas expressões aqui. Aqui que é o famoso pé de galinha ou não? O vulgo, né? Pé de É, o galinha. famoso. E assim, quando eu tomo sol, o sol, eu acabo fechando um pouco o olho. E depois eu já cheguei várias vezes em casa em dias de sol assim, que eu ficava aqui branco e aqui Sim. vermelhão, assim, ó. Cara, vou te falar uma coisa. Eu tive uma paciente específica que ela era uma fototipo 4, 5. O que é fototipo? É a cor do paciente, né? Tá. Então ela não era nem branca e nem negra, né? Ela tinha um Aham. fototipo que ela se bronzeava mais, né? Ela era mais bronzeada. Tá. Ela tinha uma cor, sei lá, vamos colocar, sabe? Ah, um pouco mais escura, mas também não chegava a ser o negro. Então ela tinha um bigode chinês mais acentuado. Tá. Quando a gente melhorou o bigode chinês, surgiu uma parte mais branca, porque ficava escondido. E Ah, aí a tá. gente teve que pensar no tratamento para poder melhorar. Então, assim, quanto antes, usa eu falo para os pacientes que estão em tratamento, né? Passar protetor solar, que antigamente era bonito ficar bronzeado. Bronzeadas, né? A mulherada, Sim. elas deitavam. Quando chega paciente 50, 60, já sei que é a geração do bronze. Então elas ficavam esticadas, passavam Coca-Cola e a pele fica como? Sofreu muito, né? Então a gente Aham. tem que tentar reverter ao máximo para aí sim, por exemplo, tem paciente que quer fazer botox direto. Como que eu vou fazer botox direto numa paciente que teve uma pele tão agredida pelo sol? Então a gente tem que tratar essa pele e posteriormente fazer. Hoje o botox é meu procedimento de manutenção para Tá. não piorar essas rugas, entendeu?